Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui para a gente falar um pouco sobre a nova lei de licitação. Vamos fazer esse curso, que vai ser um curso gravado de 4 horas. A gente vai fazer por etapas, por módulos, tá? Que fica mais fácil tanto para vocês o aprendizado, tanto para todo mundo, tá? A ideia dessa capacitação vai ser uma capacitação específica para o CREA, Minas Gerais, para as pessoas que precisam e querem fazer a parte de planejamento. A gente vai falar bastante da parte de planejamento, como fazer um estudo preliminar, como fazer uma pesquisa de preço, como fazer um termo de referência, que é o foco desse curso, tá? Então, para quem não me conhece, meu nome é Vinícius Geronasso, tá? Eu já estou fazendo parte da implantação da nova lei de licitação aí no CREA, e aí agora a gente está fazendo mais alguns módulos de capacitação para vocês, tá? Eu sou diretor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, trabalho com licitação já desde há 11 anos como servidor público federal. Então, desde sempre, na parte de licitação, desde que eu passei no concurso, sempre trabalhei na licitação e hoje estou como diretor aqui na universidade, já tem 5 anos que eu estou como diretor, e aí a gente está fazendo a implementação da lei, tanto aí no CREA, como em outros lugares, na universidade também a gente está fazendo a implementação, já fez a implementação, na verdade, e então tem uma experiência nessa área e a gente vai falar um pouco sobre isso, tá? A Inove junto com fez essa capacitação para vocês, vocês estão fazendo, sendo capacitados durante um bom período, é claro. A gente está fazendo hoje essa gravação, vai ficar disponível para vocês durante um bom tempo. Algumas coisas que eu vou falar agora pode ser que fique atrasada com alguma atualização, alguma visão do Tribunal de Contas da União ou alguma mudança no governo. Então, cuidado só quando vocês estiverem assistindo, vejam se ainda está tudo atualizado. Provavelmente toda essa parte que a gente vai falar não vai ter alteração. A princípio, a gente parte do pressuposto que vai estar tudo certo, que vai continuar dessa forma a fase de planejamento, plano de contratação anual, pesquisa de preço, que já foi regulamentado, termo de referência, assim por diante, tá? Então, só tomem cuidado nesse sentido. Então, como eu coloquei, meu nome é Vinícius Geronasso, a gente já trabalha com licitação há muito tempo, tá? A nova lei de licitação que veio 1º de abril de 2023, obrigatório uso para todos os órgãos dentro do Brasil, ela traz uma mistura, tá? Da 8666, lei antiga, que agora, dia 30 de março, para de ser usada. A lei 10.520, que é a lei do pregão, que também cai por terra no dia 30 de março. A lei 13.303 são as leis estatais, que é uma lei nova, 2016, então ela traz essa compilação, vem junto e é uma lei nova, muito boa, foi meio que base para a lei, né, para a nova lei de licitação e contratos, e muitas decisões do TCU, acordos do TCU que vem para trazer essa junção de entendimentos para fazer a nova lei de licitação, que é a lei 14.133. É óbvio que a lei 14.133, quando ela foi lançada dia 1º de abril de 2021, ela precisava ainda de regulamentos. E a palavra regulamento aparece 50 vezes na lei. Mais de 50 vezes, 54 vezes, para ser mais exato. E aí, esses regulamentos foram feitos em âmbito federal. E, só que, eu sempre falo isso, sempre boto na tecla, e por isso que a gente fez essa regulamentação ainda no CREA, a lei foi regulamentada pensando no Ministério, lá nas esplanadas, tá? Na esplanada dos ministérios lá em Brasília. Ele foi pensando neles, não foi pensando nas universidades, pensando no CREA ou em outro conselho, estado, município, câmara. Não, estou pensando neles. Então, os órgãos fizeram, alguns órgãos estão fazendo ou fizeram a regulamentação em âmbito próprio, pensando na realidade de vocês. E essa foi a ideia do CREA. O CREA foi o primeiro conselho do Brasil a começar isso, a dar esse exemplo. Vários outros começaram na sequência, mas o CREA foi, sem dúvida nenhuma, um exemplo nesse sentido. E não é à toa que a gente está aqui fazendo essa capacitação, já teve outras inúmeras e vamos ter mais capacitação, porque esse é um dos focos, esse é um dos projetos dentro do CREA. Tá? Então, essa junção de leis, veio a lei nova, essa junção de entendimentos e tudo mais, e veio os regulamentos. O regulamento do CREA é diferente do regulamento federal? Algumas coisas sim. Pensando no quê? Pensando no âmbito CREA, Minas. Não pensando lá nas esplanadas dos ministérios, como é os regulamentos feitos por eles. Tá? Então a gente vai falar aqui um pouco dessas situações e óbvio, evidente que a gente vai falar também da parte da regulamentação do CREA, da parte mais voltado para vocês, tá? O que vai ser a realidade de vocês, o novo fluxo que foi feito, a parte de planejamento, a parte de quem vai fazer, como vai ficar e assim por diante, tá? Então a nova legislação, como característico,
obrigatório, tá? Para ser usado 1º de abril de 2023 para todos os órgãos, tá? O artigo 1º lá da lei fala. Esta lei estabelece regras gerais, normas gerais de licitação e contratação para a contratação pública direta, autárquica fundacional dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, tá? Então, abrange todo mundo. As autarquias, no caso de vocês, também. Então, todos os conselhos têm que usar a nova lei de licitação, beleza? Eu não vou ficar aqui lendo artigos da lei, não é esse o objetivo. A gente vai falar de algumas situações, óbvio, que vai tratar da lei, vai colocar algum artigo, no material de vocês tem uma apresentação, vai estar aqui, a gente vai ficar mostrando algumas situações da lei, vai para a lei, volta para a realidade, volta para a prática, vai para a lei de novo e assim por diante, tá? O artigo 5º da lei fala dos princípios. E aí, princípio é uma coisa que não tem pra onde fugir. Princípio tem que ser feito, princípio tem que ser seguido, tá? Então a gente precisa fazer todos esses princípios, tá? Artigo 5º da lei, os princípios. Não vou aqui entrar em detalhes de todos os princípios. Vou ler os princípios e a gente vai discutir, vai falar, explanar alguns mais específicos, tá? Então, alguns a gente já sabe no nosso dia a dia, a gente já usa como servidor público e tudo mais. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, interesse público, probidade administrativa e igualdade. Todos esses, nenhuma novidade, já veio da 8666, já veio da 10.520, veio da lei da RDC, veio de algumas outras leis que a gente já conhece. Mas aí agora tem um novo. Planejamento. Planejamento é agora um princípio. E esse princípio já existia no decreto-lei lá na época da ditadura. Em 67 foi colocado um decreto-lei sobre licitação e lá tinha planejamento. E aí o planejamento lá caiu por terra. Na 8666 não veio isso como princípio. É claro que tinha que fazer planejamento, mas não tinha. 10.520 também não tinha, agora voltou. E voltou com uma força muito grande. Por quê? Porque sempre foi o maior gargalo da administração pública. A falta de planejamento. A falta de planejamento. Ninguém faz planejamento. Seja vocês aí, seja as universidades, seja qualquer outra situação. Tá? Então, não tem planejamento, fica complicado. Agora é obrigatório. Agora eu preciso planejar. Agora eu preciso fazer de verdade, tá? Então, o planejamento em si, a gente vai pensar como fazer o planejamento. Ah, mas agora ficou burocrático. A nova lei veio com uma burocracia muito grande. Não é bem assim. Ela até pode ser tratada como uma burocracia, mas ela traz ferramentas, ela traz instrumentos para você fazer esse planejamento. E não tem para onde fugir. Tá? E quando a gente fala de planejamento, é planejamento total. É o que você aí no CREA vai precisar comprar. É o serviço que você vai precisar fazer, tá? Durante o ano. Planejar o ano inteiro. Com um ano de antecedência, com prazo de antecedência. Eu não posso mais planejar o que eu vou fazer amanhã. Tenho que planejar o que eu vou fazer ano que vem. E isso vocês têm que começar a mudar. Mudança de cultura, mudança de cabeça. Quando eu estava aí, como eu falei, a gente fez implementação aí no CREA, eu fui 4 vezes presenciais aí em Belo Horizonte para fazer essa implementação e conversei muito, sei a realidade de vocês, tem esse problema. Falta de planejamento. Eu sei que existe, tá? Claro, vocês estão caminhando para melhorias, vocês estão caminhando para situações, mas precisa melhorar mais, precisa ser feito planejamento de verdade, tá? Esse é um dos princípios e é o princípio que nós mais vamos bater agora nesse curso, tá? Que é a fase interna da licitação. A gente vai falar bastante sobre isso, bastante sobre essa parte de planejamento, o que é muito importante e necessário fazer. Nós não podemos mais chegar lá, eu preciso fazer um coffee break amanhã. Não tenho licitação feita, não tinha planejamento para isso, não sei como que eu vou contratar, não sei de onde eu vou contratar. Isso está errado. Isso está errado. Aí eu preciso contratar a internet. Isso também está errado. Tem que estar planejado já. O que que eu vou precisar fazer, tá? Vocês aí vão ter que pegar nas inspetorias e já planejar na inspetoria tudo o que a inspetoria necessita para o ano que vem, tá? Vai ter um calendário, vai ter um prazo pré-determinado para vocês fazerem. Então não pode ser agora chegar lá desesperado, ligar lá no CREA, lá na sede. Ah, eu preciso fazer isso amanhã. Não dá isso. Ah, o meu contrato vai vencer semana que vem. Também não pode ser assim. Você tem que ter um planejamento. Não pode chegar, o contrato venceu ontem. Isso é legal. Não pode mais fazer nada se o contrato venceu. Então vocês têm que começar a tomar cuidado. E é uma mudança de cultura, como eu falei. Cultura, mudança, começa por aí. Toda mudança é difícil? Não tenha dúvida nenhuma disso. Foi difícil fazer aqui na universidade? Foi. É difícil fazer no CREA? É difícil fazer em qualquer outro lugar? Sim. Mas nós temos que fazer. Nós temos que pensar nessas mudanças igual na nossa casa. A gente tem que chegar na nossa casa e fazer o planejamento. Ele precisa para fazer uma melhoria, para a gente ter uma economicidade, para a gente ter várias outras situações. E aqui a gente vai falar das ferramentas para fazer um bom planejamento.
tá? Todas as ferramentas estão inclusas dentro do processo de vocês, todas essas ferramentas estão no organograma de vocês, no fluxo processual de vocês, que teve uma alteração muito grande, tá? Mas o principal agora é o foco nessa parte, planejamento. E podem ter certeza absoluta disso. Aonde que vai pegar? Vai pegar. O tribunal vai pegar e vai pegar bastante nessa fase de planejamento. Bastante mesmo, tá? Então tomem cuidado, beleza? Outros princípios, só para a gente continuar aqui no artigo 5º e finalizar ele. Transparência e eficácia, beleza? A gente já faz, você já faz transparência, a gente já pensa na eficácia. Segregação de função. Também um princípio que veio, não tinha no 8666, não tinha no 10.15.20, agora veio também com força. Já tinha na lei do RDC, tá? Mas agora veio bastante. Tem que tomar muito cuidado. O que é a segregação de função? Qual é o problema da segregação de função? Não pode o mesmo agente público ser responsável por instrumentos, por situações processuais que possam causar dano ou falha, ou erro. É aquele negócio, você faz um texto, estava na escola, na faculdade e tudo mais, você lê o texto 20 vezes, você dá para o teu colega ler, no primeiro parágrafo ele acha um erro de português teu. Você errou de propósito? Não. Você não leu ali, você não viu o erro? Não, você não viu o que você estava fazendo, você que fez, você estava ali, não foi por dano, não foi por culpa, errou. E essa é a ideia da segregação de função, não deixar uma pessoa fazer o termo de referência, fazer o edital, ser a mesma pessoa, ser o gestor do contrato. Quem faz o edital não pode ser o gestor do contrato, quem faz o termo de referência não pode fazer o pregão, não pode fazer a contratação, quem faz a licitação não pode pagar. Então isso é segregação de função. Ah, mas eu estou aqui na inspetoria sozinho, o que eu faço? Tem que tomar cuidado, tem que pensar como que é, cada um tem que fazer alguma parte do processo. Você pode fazer o termo de referência, pode ser o gestor do contrato, até deve ser o fiscal do contrato ou o gestor do contrato, mas você não pode fazer o termo de referência e licitação. A licitação é centralizada, então para vocês é mais tranquilo, tá? Outros princípios. Motivação, vinculação ao edital, julgamento objetivo, segurança jurídica, razoabilidade, competitividade, proporcionalidade, celeridade, economicidade e um outro novo também que veio, que é o último, desenvolvimento nacional sustentável. Sustentabilidade. A gente tem que pensar. Vocês estão aí, vocês mexem com muita obra, vocês fiscalizam muita obra, isso tem que estar sempre previsto nas licitações. Desenvolvimento nacional sustentável é uma outra situação que agora vão brigar muito, o tribunal vai pegar bastante. Então vocês têm que pensar e fazer também sustentabilidade. Tá? Sustentabilidade aparece na nova lei também mais de 20 vezes. Não o termo sustentabilidade, mas que nem está aqui no princípio, desenvolvimento nacional sustentável. Em outros aparece sustentabilidade, em outros aparece o meio ambiente, cuidado com o meio ambiente e assim por diante. Tá? Então, tomem bastante cuidado, pensem em desenvolvimento nacional sustentável para resolver algumas situações e tem que estar previsto nos editais de vocês, ok? Essa é a parte dos princípios que a gente estava discutindo e tudo mais. Por que a gente vai falar aqui de planejamento com gestores? Por quê? Porque necessita. Quem tem que fazer planejamento são todos, mas o gestor tem a sua responsabilidade. A nova lei traz responsabilidade agora. A nova lei dá nome aos bois e traz essa responsabilidade para todo mundo. A nova lei agora trata o agente público como todos os agentes que põem a mão no processo como agentes públicos de licitação. Então vocês precisam pensar nessa forma. Tá? O cara que fez a demanda lá na ponta, você aí na inspetoria, preciso contratar a internet, preciso alugar uma casa nova para fazer a inspetoria, preciso comprar um cafezinho, Isso é planejamento. Isso você já tem que pensar. E aí vocês são gestores da situação. Vocês têm que estar pensando, envolvendo todo mundo. Então, esse cara lá na ponta que precisa comprar um cafezinho, ele faz parte do processo licitatório. Quem aprovou essa compra do cafezinho lá na inspetoria também faz parte do processo licitatório. Chegou lá na sede vai analisar, aquilo lá vai colocar no plano de contratação anual. O que é isso? Plano de contratação anual. Planejamento de todas as contratações do ano. Depois vai para um calendário. Depois vai chegar na execução. Você vai chegar na execução, você que pediu o cafezinho faz parte do processo. Quem aprovou faz parte do processo. Vai chegar lá, o presidente vai aprovar. E aí vocês vão fazer pesquisa de preço. Quem vai fazer pesquisa de preço? Você aí na ponta. Você aí na ponta vai fazer como a pesquisa de preço? Você vai assinar, você vai fazer a justificativa, você vai ser o responsável. Seu chefe imediato vai autorizar.
O gestor aqui na inspetoria, quem vai autorizar lá? Vai autorizar lá na sede. Autorizou, fez o estudo técnico preliminar. O que é isso? Um outro documento, nós vamos discutir também sobre isso. Depois vai fazer o termo de referência. Depois de fazer o termo de referência, vai lá para a sede para fazer o edital. Aí vai fazer o edital, vai passar pelo jurídico, o jurídico vai fazer a aprovação, vai fazer minuta contratual, caso tenha minuta contratual. Aí vai para a praça. Acabou, fez a licitação, ganhou, o vencedor foi o fulano chegou, entregou lá o material, prestou o serviço, alguém atestou nota fiscal, alguém recebeu esse material, alguém concordou, alguém firmou, alguém pagou. Tudo isso, todas essas pessoas que a gente está falando, são agentes públicos de licitação a partir de agora na nova lei de licitação. O jurídico também é, o controle interno de vocês também é, vocês também são. Tá? Todas as pessoas que estão envolvidas, todas as pessoas, eu sempre falo isso, a pessoa que põe a mão no processo, é sim também um agente público. É responsável e tem a sua responsabilidade. Acabou aquela responsabilidade de duas pessoas apenas, do pregoeiro e do presidente. Não. Agora todo mundo tem a sua. Cada um de vocês tem a responsabilidade dentro do fluxograma e dentro do processo. Tá? Por isso que a gente fala de planejamento. E aqui a gente está falando de falta de planejamento. Por isso que tem essa figurinha aí. O cara entrou, quem fez esse planejamento aí, provavelmente, quem descreveu como fazer esse serviço, provavelmente não é o mesmo cara que está fazendo executando, olhando a fiscalização, fiscalizando esse serviço. Então o que o cara fez? Entrou ali, pintou da forma que ele achou. Ninguém fiscalizou, chegou no final e falou, putz, e agora? E agora ele vai ter o quê? Um retrabalho. Por quê? Porque ele não fez um planejamento decente. Ou, se foi feito um planejamento, ele não participou. Por isso que eu falei, quem faz o planejamento deve fazer a execução contratual. Então quem faz planejamento, quem faz termo de referência, que vai colocar isso, quem faz tudo técnico preliminar, vai ter que fiscalizar essa obra, porque senão, o serviço, porque senão vai dar errado. Quem criou a regra, fiscaliza a regra. É mais simples. Isso aí é o entendimento já do Tribunal de Contas da União, é recomendação do Tribunal de Contas da União fazer. Quem faz planejamento, faz a fiscalização. Tá? Por isso que a gente fala, tanto as duas figurinhas estão aí. Essa é outra, retrabalho. E eu tenho certeza que vocês devem ficar muito chateados quando vocês mandam o processo para a sede e a sede devolve. Por quê? O orçamento está errado, o termo de referência não está descrito isso, não está muito bem detalhado, faltou documental, faltou... Aí você recebe, pô, mas eu já mandei isso. Tá? Então, tem que cuidar, planejamento agora é necessário, planejamento tem que ser feito. Tá? Como eu falei, tem alguns fluxos que vão ser alterados de vocês. Tá? Já foi alterado. Então vocês têm que tomar cuidado também nessa situação. Ok? Planejamento, como a gente falou, é princípio. Não é para ficar com essa cara de desespero, mas planejamento é princípio. E aí a gente tem algumas situações ali. Plano de contratação anual, estudo técnico preliminar, termo de referência ao projeto básico, projeto executivo, orçamentos, análise de risco e aprovação jurídica. Tudo isso é fase interna do planejamento, da licitação. Tudo isso é planejamento. Vocês precisam começar a planejar real. Tá? É necessidade, é princípio. Não esqueçam disso. Beleza? E agora a gente vai entrar em um desses. Nós vamos falar um pouco do plano de contratação anual, que para mim é o principal na fase de planejamento. Depois o estudo técnico preliminar, que para mim é o documento mais importante de uma contratação. Depois como fazer a pesquisa de preço, que também teve uma alteração gigantesca para vocês. E depois o termo de referência, que é onde vai botar a regra do estudo técnico preliminar em jogo para ir para uma licitação. Ok? Então vamos lá, dentro do planejamento. O que é planejamento? A eficiência de você fazer um planejamento. Fazer adequadamente faz o quê? Relacionar as necessidades prioritárias do órgão. Quando o presidente assume o CREA, ele vai lá e coloca o planejamento estratégico dele, ele coloca as prioridades. O que ele vai fazer no primeiro ano, o que ele vai fazer no segundo ano, o que ele vai fazer no terceiro ano, o que ele vai fazer no quarto ano. Vocês têm que seguir as contratações de vocês, as situações de vocês nesse planejamento estratégico. Com muita eficiência, você vai fazer o quê? Alinhamento com o orçamento. Vocês fizeram agora, no ano de 22 para 23, a primeira vez o plano plurianual. Agora vocês já têm o orçamentário para o ano que vem pré-aprovado. Isso é alinhamento. Você faz um planejamento para quê? Para alinhar com esse planejamento, para juntar. Não pode simplesmente falar, eu tenho 1 milhão. E depois chegar a falar, eu quero fazer isso, isso, isso com 1 milhão. Não, eu quero fazer isso, 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 isso. Quanto daria isso? Ah, vai dar 1,5 milhão. Então vamos tentar fazer o planejamento, o alinhamento orçamentário de 1,5 milhão.
tem que inverter a ordem da situação. Hoje, no serviço público, 100% dos órgãos, agora vão ter que mudar. 100% dos órgãos fazem o quê? Eu tenho tanto de dinheiro, o que eu vou fazer com isso? Não, mudou. Agora, eu preciso fazer isso. Quanto dá isso em dinheiro? Então, vamos para a lei orçamentária, vamos pensar no nosso alinhamento, vamos pensar no nosso orçamento, tá? A regra inverteu. A chave tem que girar, tá? Então, não pode mais ficar, tenho tanto dinheiro, chegou, a inspetoria aqui tem R$500 mil para gastar no ano. Vai gastar com o quê? Vamos pensar, vamos fazer café, vamos coffee break, fazer um serviço disso, instalação de ar-condicionado, manutenção de ar-condicionado, uma reforminha aqui, uma reforminha lá. Isso não pode mais ser dessa forma, tá? Isso não pode mais ser dessa forma. Atender os regulamentos, cumprir o dever. O regulamento de vocês, a Lei 14.133, os regulamentos que vocês fizeram internamente, tem que ser cumprido. E lá tem necessidade e obrigatoriedade de planejamento. Necessidade e obrigatoriedade do plano de contratação anual. Tá? Precisa ser feito dessa forma. Vocês têm que pensar e alinhar o planejamento exatamente assim. Ok? Se você fizer um planejamento, tem eficácia. Além da eficiência, tem eficácia. E aí a eficácia faz o quê? Fazer as coisas certas. Relacionar as necessidades prioritárias do órgão com o alinhamento objetivo estratégico. Já coloquei aqui. O presidente entra e coloca o seu planejamento estratégico. A base do CREA, cada um na sua, tem o seu planejamento estratégico. Tá? Então vocês também têm que ter esse planejamento estratégico aí, na inspetoria de vocês, pensando com base no planejamento estratégico do presidente, do CREA como um todo. Vocês têm que lembrar que vocês são um CREA. Tá? Não é porque vocês são em várias inspetorias que são várias. Não, é um. É um só. E é assim que vocês têm que pensar, alinhado, junto. Tá? Quando faz com eficácia, maximiza os recursos. Melhor aproveitamento da capacidade operacional e orçamentária. Sobra dinheiro. Sobra gente, capacidade operacional, sobra o humano, sobra o material humano para fazer outras situações. Hoje, eu sempre falo isso em vários e vários órgãos, hoje as pessoas têm problema por quê? Porque você só apaga incêndio. Você não consegue sentar e pensar. Você apaga incêndio, 3 incêndios hoje, a hora que você sai dali para ir para casa, você olha, tem mais 5 para trás. Você apagar no dia seguinte. E aí quando você chega para apagar esses 5 no dia seguinte, surgiu mais 5. E assim vai, você não consegue mais pensar. Por quê? Porque falta de planejamento. A falta de planejamento é o grande problema dentro da administração pública. Por isso, todos os órgãos falam, faltam gente. Não faltam gente. Falta planejamento. Sem dúvida nenhuma, a quantidade de pessoas que temos hoje, esse grande número de servidores, supre se tivesse planejamento. Eu falo isso aqui na universidade, todo ano vem a mesma situação. Quando tem reunião gerencial, todos os diretores e tudo mais, precisamos de mais servidores, precisamos de concurso público. Não precisa. Eu sou o único que fala isso aqui dentro. Único não, tem alguns já que já estão nessa linha. Tem muita gente. Por quê? Porque falta planejamento. Se tiver um planejamento, vai sobrar gente. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Quando a gente criou aqui dentro da universidade o almoxerifado virtual, nós tínhamos dentro do meu almoxerifado físico, eu tinha 5 servidores. Eu implantei o almoxerifado virtual em 2019. Foi final 18. Eu tenho 2 agora. De 5 eu tenho 2. Já tem 2 faz tempo, tá? Foi um ano depois a gente já baixou de 5 para 2. Por quê? Porque a gente fez uma estratégia, a gente fez um planejamento. Mudou. Então, desses 5, 3 que saíram foram para a área fim, foram atendimento ao aluno, foram para pesquisa, para extensão, que é o nosso objetivo. É o que eu sempre falo, vocês podem melhorar esse fluxo, melhorar com esse planejamento, vai ter mais gente atendendo os clientes de vocês. Esse é o objetivo, tá? Que mais? Outra situação, eficácia. Atingir a missão institucional. Qual é a missão do CREA? O CREA tem uma missão. Você precisa, com a obtenção de resultados, com planejamento, atingir essa missão. Então, essa situação vocês têm que cuidar. Isso está tudo dentro do planejamento, tudo interligado. Mas eu não tenho que pensar na missão do CREA, eu estou aqui só na minha inspetoria, por que eu vou pensar no que tudo que o CREA tem? Porque vocês são um órgão único. Vocês têm que pensar em vocês, na situação de vocês, no dia a dia de vocês, e entregar ao público a melhor forma possível. Tá? Ok?
Ok? E aí agora a gente vai entrar dentro, a fundo, na lei, voltando para a lei um pouquinho, o artigo 12 da lei, inciso 7, tá? A partir do documento de formalização de demanda, os órgãos responsáveis pelo planejamento de cada ente federativo poderão, na forma de regulamento, você já tem isso, tá? Elaborar o plano de contratação anual, com o objetivo de racionalizar as contratações dos órgãos e entidades sob sua competência, garantir o alinhamento com seu planejamento estratégico e subsidiar a elaboração das respectivas leis orçamentárias. Tem um documento, que é o Documento de Formalização da Demanda, DFD. Com ele, você consegue fazer o planejamento completo. Essa é a ideia. Vocês já implantaram isso, vocês têm que começar a usar isso. Todo ano você vai usar isso. Óbvio, evidente que cada ano vocês vão melhorar e vão melhorar. Tá? O plano de contratação anual vem desse documento, DFD. Então, o que o DFD faz? Você vai colocar. E é simples. Não me venham falar, é muito burocrático, é muito difícil. Não é. Nós estamos falando de perguntas simples. O que eu quero? Por que eu quero? Quantos eu quero disso? E para quando? Quem sou eu? E mais ou menos quanto eu vou gastar para isso? 5 perguntinhas simples, 5 perguntinhas fáceis. E aí cabe a vocês, aí na ponta, fazer, cobrar dos outros, dos seus servidores, dos seus colegas, dos seus parceiros de fazer. Adianta uma inspetoria fazer, outra não? Vocês são um. Lembrem-se disso. Todos devem fazer. Todos necessitam fazer. É obrigatório, tá? Então, como é que é o DFD? Tá ali, ó. Mostrei, falei para vocês, agora eu vou mostrar. Documento de formalização da demanda. Setor, unidade requisitante. Vai lá, inspetoria, X. Responsável pela demanda, seu nome. Ou quem fez. Matrícula, e-mail, telefone. E quem é o responsável do setor? Quem é o responsável da inspetoria? Fulano, ele assina. Só aí já tem 2 pessoas responsáveis. O cara que quer, necessita do serviço ou da compra, e o cara que aprovou. No primeiro documento do planejamento, no primeiro documento que a gente vai ter base para o planejamento. Tá? Depois, justificativa da necessidade da contratação de serviço ou aquisição de bens ou materiais, considerando o planejamento estratégico, se for o caso. Então, tem um planejamento estratégico. Por que eu quero? Vou dar um exemplo aí na inspetoria. Preciso contratar coffee break. Por quê? Porque nós temos eventos a cada tanto tempo, é regular, sempre tem esses eventos, então eu preciso de tantos coffee breaks durante o ano. Porque tem evento que vem aqui o superintendente, tem evento que vem o presidente, tem evento que tem os nossos clientes, tá? Então, tem que ter... Ah, mas professor, eu não sei quantos eventos eu vou ter no ano. Quantos você teve ano passado? Ah, tive 5. Quantos você teve no ano retrasado? Tive 7. Quantos você teve no outro ano? Nenhum. Quanto que você tem de previsão para esse ano de eventos? Não sei. Pode ser que o presidente surja e queira fazer um evento aqui. Pode. Mas você sabe que você vai ter um evento nesse ano, no mínimo. Então você faz um número, um cronograma, uma situação de que vamos ter, por exemplo, 10 eventos. Ah, mas se eu tiver 2, não tem problema. Você previu que poderia ter 10. E se eu tiver 12 e planejei 10? Também não tem problema. Você vai justificar por que é desses 2 a mais. Qual foi o problema dos 2 a mais? Porque o presidente chegou e quis fazer, por exemplo. Mas tem que estar planejado. Tem que ter a previsão já desses eventos. Tem que ter a previsão do coffee break que eu vou necessitar para os eventos. Ah, vai ter um coffee break que vai ser mais simplesinho. Café, bolachinha. Beleza. Mas vai ter um evento que vai ter um coffee break mais completo, grande, porque vai estar presenças ilustres ou alguma coisa do tipo. Beleza, vai planejar os 2. Todos os eventos têm que ser planejados. Todas as situações têm que ser necessárias. Ah, precisa fazer um banner. Está planejado? Ah, mas eu não sabia que eu tinha que fazer um banner. Claro que você sabia. Se ano passado você fez um banner para aquele evento, no ano que vem você também vai fazer. Tá? Então não tem como falar, não sabia, não consegui planejar. Para. Não vamos ficar forçando a barra que não sabia. Isso é forçação de barra. Então a gente precisa planejar. E aí tá. Quem não planejou vai ter que se justificar. Vai ter que escrever, vai ter que assinar.
a falta de planejamento. E aí vai responder o tribunal. O tribunal vai chegar lá na sede, vai chegar no presidente. Por que isso aqui foi comprado e não estava planejado? Por que isso aqui foi, essa licitação foi feita sem planejamento? E o presidente vai falar, porque lá na ponta esqueceu de planejar. E aí esqueceu de planejar, vai ficar em quem? Em quem não planejou. Então, vamos pensar em planejamento, vamos pensar nesse documento. E é um documento simples, já falei para vocês. Quantidade a ser contratados, tá aí. Ah, mas eu não sei a quantidade exata. Tudo bem. Você vai melhorar a cada ano. Esse ano você vai planejar 10. Só contratei 5. Então, ano que vem eu não vou planejar 10. Eu vou planejar 7, vou planejar 8, até chegar no ideal. No primeiro ano vocês vão planejar de uma forma, no segundo ano vai melhorar, no terceiro vai melhorar, no quarto ano tá redondo, tá lindo, perfeito. Tá? Então, mas não pode parar. Não pode se enganar que fiz um planejamento só para cumprir tabela. Isso aí é se enganar, porque agora você vai assinar. Tá? Terceira opção, terceira situação. Previsão da data que deve ser iniciada a prestação do serviço ou entrega do material desejado. Quando? Vamos fazer uma campanha sobre o Outubro Rosa. Tá? Vamos fazer uma campanha, comprar um lacinho rosa e entregar para todos os servidores do CREA para usar durante o outubro inteiro. Maravilha, uma campanha, legal e tudo mais. Quando? Se o Outubro Rosa cai em outubro, tem que ser em outubro, né, meu Deus do céu? Tá? Então joga para... essa licitação tem que ser feita quando? Em agosto. Ter tempo de chegar ao material, para ter tempo de divulgação, para ter tempo de organização. Tá? Então, essa é a ideia do quando. Ah, eu não sei, só primeiro semestre. Beleza, coloca primeiro semestre, não esquece o Outubro Rosa. Vamos pensar numa outra situação. Eu não sei, vai cair no primeiro semestre. Primeiro semestre. Segundo semestre. Dezembro. Fevereiro. E assim por diante. Vocês têm que pensar quando que vai precisar daquilo ali. Ah, precisa do café o ano inteiro. O ano inteiro? Preciso do coffee break o ano inteiro. Sim. Quando? Eu preciso da licitação. O primeiro evento vai ser em fevereiro. Então, em janeiro, a licitação tem que estar pronta. Isso que ele quer saber. Depois ele tem ali a indicação dos servidores para a equipe de planejamento. Dentro do CREA foi definido que a equipe de planejamento será montada, vai ser uma equipe fixa. Em algumas situações vai ter e outras não. Tá? Então, vocês vão ter que ver caso a caso. E aí a sede vai passar isso para vocês, quais as ordens, quais situações e assim sucessivamente. Tá? Tá aqui no documento simplesmente porque a base é assim. E depois tem a aprovação. Quem vai aprovar isso? O presidente. Hoje o presidente Lúcio. Quem vai aprovar é ele. Ele vai aprovar se ele é favorável ou não é favorável à contratação, aquisição, ou seja o que for. Aprovou? Show! Vai para o planejamento. E depois nós vamos executar posteriormente, no ano seguinte. Tá? Esse é o objetivo do plano de contratação anual. Esse é o DFD. Desse DFD aqui, preenchido por todos os servidores, todas as inspetorias, tudo vem para a sede. A sede faz o quê? Junta tudo isso, compila tudo isso e faz o quê? Plano de contratação anual. É isso que deve ser feito. É dessa forma que vai ser feito. Juntou tudo, fez o plano de contratação anual, lançou o calendário. Vocês na inspetoria vão saber quando que será a licitação de material de expediente. Então, mês. Quando que será a licitação geral de aquisição de imobiliário? Tal mês. Vai ser uma no ano. Porque vocês são um órgão apenas. Ah, mas Minas é muito grande, eu estou aqui no interior do interior, bem longe, não consigo, não tem como. Tem como, sim. Pode ser que a mesma empresa que entregue em Belo Horizonte, na sede, não seja que entregue aí na sua cidade. Mas a licitação será a mesma. E isso é racionalizar as compras públicas. Vai diminuir a quantidade de processo licitatório, porque vai juntar todo mundo no mesmo. Tá? Essa é a ideia do DFD. Essa é a ideia que a gente precisa fazer. Tá? Parágrafo 1º do artigo 12. O plano de contratação anual de que trata o inciso 7 do caput, a gente falou há pouco, desse artigo deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial. E será observado pelo ente federativo na realização de licitações e na execução dos contratos. Falei, vai ter um calendário. Tá? Vai ter um calendário de compras que vocês vão ter que seguir. Então, o gestor, junto com sua equipe, vocês fazem parte dela, vão seguir o plano de contratação anual, que será publicado no site de vocês. Público para todos. Além de estar publicado no PNCP. O que é PNCP? Painel Nacional de Contratações Públicas.
Todos os entes federativos terão que colocar lá seu planejamento, suas licitações e assim por diante. Agora é tudo compilado no mesmo local. Eu consigo ver o plano dos outros? Consegue. Qualquer órgão? Consegue. Só você entrar no PNCP, público para todos. Aí eu consigo ver dos outros conselhos? Por exemplo, do CREA São Paulo, CREA Rio? Sim. Todos vão ter que estar lá. Já estão em 2023? Alguns sim, alguns não. Tá? Saibam disso. 2023 ainda, como estamos na transição dessa lei, tem lugares que já estão, tem lugares que não estão. Quer ver o meu, lá da universidade? Está lá dentro. O nosso está lá já, a gente já faz há um bom tempo, planejamento. Dessa forma, como a gente está falando aqui. Tá? Seguindo, qual os objetivos? Qual é o objetivo do plano de contratação anual? Os objetivos. Alguns deles, óbvio, têm outros objetivos muito maiores, mas tá lá, racionalizar as compras, as contratações, não só as compras, contratações como um todo. O que é isso? Foi aquilo que eu expliquei agora. Juntar. Pegar e fazer uma licitação única de aquisição de imobiliário para o CREA inteiro. Nossa, professor, dá para fazer isso? Dá, galera. Tenho uma certeza absoluta que dá para fazer dessa forma. E vai ser feito dessa forma. Ah, mas quebrou minha cadeira depois da ideia de comprar e eu não tinha planejado comprar. Você vai justificar. Muitas vezes você não vai comprar nesse ano, vai comprar só no outro ano. Já passou. Tá? Então, pense nisso, racionalizar. Sinalizar a intenção ao mercado fornecedor. Isso é importantíssimo. Você vai fazer uma licitação única de computador, por exemplo, de notebook para todo o CREA. Um volume interessante. Vai dar um valor interessante. O mercado vai ficar, opa, olha que legal. E aí já vai ter finalizado, vai estar sinalizado, vai ser em setembro essa licitação de computadores. E aí você vai conseguir fazer uma compra melhor. Eu sempre dou exemplo que aconteceu aqui comigo. Nós somos aqui na universidade a reitoria mais 13 campos espalhados pelo Paraná inteiro. Então nós somos em 14. Nós fazíamos 14 licitações para comprar computador. Cada um fazia a sua. Eu consegui no ano de 2022, 21, desculpa, centralizar isso, essa compra. Veio e trouxe tudo para a reitoria. Nós fizemos a compra aqui. Quando a gente fez a compra aqui, o que a gente fez? Deu um volume interessante. A nossa licitação fechou na faixa de 23 milhões. Claro, não somos nós, só a universidade, só o TFPR. Veio outras universidades, inclusive a UFMG aí veio junto com a gente na participação. Veio outros órgãos e tudo mais, por isso que fechou num volume tão grande. Só que aí sabe o que foi interessante? Sabe quem ganhou a nossa licitação? Sem querer fazer propaganda aqui, o Merchão, qualquer coisa do tipo. Quem ganhou a licitação foi a Dell fabricante. Não foi o Joãozinho da esquina. E aí, em conversa com um diretor da Dell, por que a Dell veio? Porque a Dell viu, não foi só os preços de 20 e poucos milhões, porque nós tínhamos lançado já no calendário, que em novembro de 2021, iríamos fazer uma contratação de computador. O processo veio ao longo do ano inteiro correndo. Tá? Publicamos com bastante prazo, trouxemos todos esses outros órgãos juntos e tudo mais, é uma divulgação interessante. A Dell veio, a Lenovo, também fabricante, também veio, também ganhou alguns itens. E foi a primeira vez, eu falei para vocês, já há 11 anos que eu trabalho com licitação, a primeira vez que eu vi a Dell e a Lenovo participarem da licitação. A gente teve impugnação, veio da Positivo fabricante também, impugnação digital, lá que tinha uma situação técnica. Essa é a ideia, sinalizar a intenção ao mercado fornecedor, o mercado fornecedor saber que o CREA vai fazer uma licitação única de imobiliário, única de computador e assim por diante, com data já prevista. No começo do ano já está previsto isso. Tá? Evitar o fracionamento de despesa, e agora vocês têm que tomar muito cuidado. Vocês tinham uma regra, vocês tinham uma visão totalmente distorcida. Vocês colocavam que era R$ 17.600 para cada inspetoria naquele elemento, naquela situação. Não é. Era 17.600 para o CREA inteiro. Então vocês faziam fracionamento de despesa. Sempre. Tá? Agora, R$ 50.000, ou 54, 56, aí vai... Todo ano vai estar evoluindo esse valor. É para o CREA inteiro. Meu Deus! Por isso, da falta de planejamento ser um problema. Se eu tenho que lembrar que o CREA é único, todas as inspetorias somadas mais a sede não pode ultrapassar 50 mil na subclasse do CNAE. Isso vai ter uma regra. A regra já está desenhada, a regra já está definida. Por que vocês não fizeram de outra forma?
Primeiro, é o entendimento do tribunal, que o conselho é um só. As inspetorias não podem ser divididas dessa forma. Pô, mas é uma sacanagem, o CREA é muito grande, o CREA Minas principalmente é muito grande. Se for pensar num CREA menor, ok, mas o CREA Minas não dá. Eu entendo, eu concordo com vocês, tá? Mas é a regra. Eu não posso tratar só porque o CREA Minas é grande como uma exceção. Não dá. Todo mundo tem que ser igual. Então, é a regra. Uma só. Então, sem planejamento, fracionamento de despesa vai continuar. E fracionamento de despesa é crime. Fracionamento de despesa da cadeia. Além de dar multa para os gestores. Multa por quem fez. Tá? Então, já foi batido o martelo pelo presidente. Acabou. Tem que fazer planejamento. Não vai ter fracionamento de despesa. Tá? Não vai ter fracionamento de despesa. Beleza? Outro objetivo, também muito importante, articulação entre o planejamento e as propostas orçamentárias. Subsídio. Você dá subsídio para tal situação. Tá? Você dá subsídio para acontecer isso. Você dá subsídio para tudo isso, tá? O que mais que dá? Garantir o alinhamento com o planejamento estratégico, plano diretor, logística sustentável e outro instrumento de governança. Quando a gente faz o plano de contratação anual, a gente garante esse alinhamento com o nosso planejamento estratégico de vocês. E qualquer outra ferramenta de governança que o CREA tenha. E tem que ter, porque governança também é importante. Governança também está na lei como obrigatório. Fica muito complexo você conseguir fazer agora uma situação se não tiver governança. Também tomem cuidado com isso. Façam essas governanças, façam esse planejamento estratégico, façam esse plano diretor, tá? O CREA está mudando. Só que o CREA mudar, a cabeça das pessoas precisa mudar. E vocês têm que estar junto nessa mudança. Não é deixar lá o presidente que se vire porque ele ganhou a eleição. Não é assim que funciona. Ele colocou fulano, ciclano lá como superintendente e eles que se virem. Não é assim também a função. Não é assim a ideia. Nós precisamos de todo mundo unido. O Conselho Regional de Engenharia de Minas Gerais precisa estar junto. Tá? Precisa estar unido. Beleza? Benefícios do planejamento. Benefícios do plano de contratação anual. Fortalecimento da fase de planejamento. Isso quer dizer que agora então o setor de planejamento vai estar mais forte? Sim. Por quê? Porque vai estar sendo feito. Vai estar mais forte, vai ter muito mais trabalho, mas vai ter previsão. Vai ter dinheiro sobrando para vocês. Pense nisso. Eu já comentei isso com o presidente, já conversei com o pessoal aí lá na sede várias vezes. Tem muitas inspetorias que são casas alugadas, prédios alugados, tudo mais, espaço alugado. Com a grana que vai sobrar, dá para comprar, dá para adquirir um imóvel, dá para construir um imóvel para ser a superintendência, para ser a inspetoria, desculpa. Todas, talvez com um plano estratégico a um longo prazo, consegue. Primeiro aqui, depois ali, depois lá. Esse é o ideal. Não ficar alugando, não ficar gastando dinheiro em aluguel. Vocês vão ter planejamento, vocês vão sobrar tempo para fazer essas situações. Vai sobrar espaço, vai sobrar grana, vai sobrar gente. Tá? Economia de escala com compras compartilhadas. Já falamos sobre isso aqui. Compra compartilhada, vai juntar todo mundo. Vai se juntar e vai fazer essa compra compartilhada. Mas, sim, vai fazer essa compra compartilhada, todo mundo junto. Uma compra única, já falei, de aquisição de computador para todo o conselho. Uma compra única de coffee break para todo o conselho. Você está doido, professor? Nós somos em várias inspetorias. Como que você vai fazer uma só? Fazer uma só dividida pelas inspetorias, ou por região, ou uma empresa única atender o estado inteiro. Acho mais difícil, mas vai ter que fazer um estudo, vai ter que fazer pesquisa, vai ter que conversar com o mercado. Se dá ou não dá. Tá? Mas vai ter que fazer tudo junto. E pense nisso. Fazer tudo junto é importante. É necessário. Tá? É necessário. Então, o que mais? Execução do orçamento de forma mais homogênea durante o exercício. Execução orçamentária é necessária. Tá? O que mais? Coordenação apropriada das atividades. Eu vou ter uma regra a ser seguida.
Tá? Eu vou ter uma regra. E aí eu vou coordenar essas atividades. Eu vou ter uma responsabilidade e coordenando todo mundo, tudo bonitinho. Já imaginaram isso? Que legal a gente ter essa coordenação? A gente ter essas atividades já desenhada, detalhada? Tá? Sinalizar o mercado fornecedor, já falamos isso, mas vamos falar de novo. Eu vou mostrar para o mercado quando e o que eu vou comprar. O que eu vou comprar? E quando eu vou comprar? E por que eu vou comprar? Já imaginaram isso como facilita a vida de vocês? Facilita a vida do mercado? Trazer gente para contratar? Mostrar para o mercado. Mostrar para o mercado, ó, eu preciso fazer isso. E eu vou fazer assim agora. Tá? Eu vou contratar no mês tal, tudo isso. Então, só pensem dessa forma, galera. Pensem dessa forma. Tá? Que mais? Produção de informação gerencial. O que é isso? Eu preciso de ter relatórios. Eu preciso ter dados. E aí eu vou conseguir fazer informações tendo dados. E aí eu vou melhorar. Eu tenho que pensar que eu preciso melhorar. Então, para melhorar, eu tenho que ter dados. Eu não posso melhorar. Vocês já estão melhorando. Vamos pensar uma coisa bem simples. Hoje vocês fizeram o primeiro, estão começando a fazer o planejamento, fizeram o plano plurianual e tudo mais. Começou. Saíram do zero. Saiu do estagnado, saiu da inércia e veio para alguma coisa. Então, começou. Beleza. No próximo ano eu preciso o quê? Melhorar. No outro eu vou fazer o quê? Melhorar. E aí sim, por diante. Só que eu só vou conseguir melhorar se eu tiver dados. Sem dados eu não consigo melhorar, porque eu nem sei o que eu vou melhorar. Então precisa ter essas produções de relatórios, gerenciais, informação. A gente precisa de informação, tá? Definição de responsabilidades, isso é importante. Cada um na sua. Eu preciso de responsabilidade. Como que eu vou fazer a responsabilidade? Quais são essas responsabilidades? E a gente precisa fazer. Tá? Nome aos bois. Quem é quem no processo licitatório? Quem é quem no processo de gestão como um todo? E é isso que vocês precisam pensar. Essa situação que vocês precisam definir. E já está no regulamento de vocês. Está lá. Tá? E aí tem um empoderamento da área de compras. A gente coloca isso como um dos benefícios, porque não para dar poder, nossa, a área de compras, que sempre foi um setor que se achava o dono da razão, não é nesse sentido, tá? A gente está falando aqui por causa de um calendário, a gente está falando aqui por uma situação específica, tá? Que o setor de compras terá esse empoderamento, por quê? Porque vai ter o planejamento em si, vai definir um calendário de compras. Porque o planejamento, lá, a área de compras sabe quanto tempo demora a licitação para isso, quanto tempo demora a licitação para aquilo. Tá? Então, nesse sentido, empoderamento. Mas esses são os benefícios. E isso é muito importante, galera. Vocês têm que pensar nisso. Isso é muito importante. Tá? O que mais? Problemas que ocorrem sem o planejamento. E aí a gente vai falar da falta de planejamento. E quando tem falta de planejamento? Sempre teve. Um dos problemas, o primeiro problema que a gente coloca aqui, colocamos 7 problemas, mas tem muito mais, tá? A gente está falando aqui, como falei, alguns benefícios, tem outros benefícios. E vocês sabem muito bem na prática, na realidade. Tá? Contratação, um deles. Problema, sem. Contratação sem vínculo ao planejamento estratégico. Não fazer o que foi planejado pelo presidente e pelo órgão como um todo. Planejamento, o presidente, por exemplo, vamos pensar aqui, uma suposição, comprar a sede da inspetoria em Governador Valadares, tá? Um exemplo. Nem sei se é alugado ou se é próprio, mas esse é da ideia do presidente. E aí vocês não compraram em Valadares e comprar em Uberlândia? Mas era Valadares da vez. Por que foi feito em Uberlândia? Porque nós quisemos. Não é assim que funciona, galera. Tem um planejamento, tem que ser seguido. Tá? Outra, fracionamento indevido da despesa. Já falei que vocês fazem várias vezes e sempre fizeram. Agora, acabou. O presidente já falou, determinou. Não existirá mais planejamento estratégico. Não existirá mais fracionamento de despesa. Por quê? Porque é um problema seríssimo. É crime. É crime. Agora, vocês vão fazer 50 mil para o CREA todo. Tá? Esqueçam essa ideia que vocês têm hoje, 17 mil
para cada inspetoria. Acabou isso. Acabou. Agora é 50 mil para o CREA todinho. Mas, sim. Sim. Tá? Compras repetidas do mesmo objeto. Já falei. Vai lá, cada inspetoria faz uma licitação, faz uma aquisição para café. Não é assim. Cada uma tem que ser uma só. Para todo mundo. Centralização das compras vão ser muito maiores agora. Porque a gente não tem por que ficar fazendo várias, repetindo a licitação. Isso é falta de planejamento, isso aí é fracionamento. Tá? Compras emergenciais. Galera, tem que tomar muito cuidado com o que é emergencial agora. Uma licitação, uma dispensa emergencial, agora, obrigatoriamente, tem que abrir processo disciplinar. Como assim? Isso. Agora, obrigatoriamente, tem que ter processo disciplinar contra o servidor que causou essa emergência. Então, é óbvio, evidente, deu uma chuva aqui na cidade, estourou o telhado, teve um vazamento e tudo mais. Eu vou entrar com processo administrativo contra São Pedro? Óbvio, evidente que não. Óbvio, evidente que não. Mas, se você esqueceu de comprar, de planejar, e aí depois executar a carteirinha, o plastiquinho da carteirinha do engenheiro, que vai aí se filiar, e precisa comprar emergencial, porque senão ele vai ficar sem isso. Primeiro que na minha visão não é uma emergência, tá? Isso é falta de planejamento total, mas aí se fizerem uma emergência, você que esqueceu de planejar será o responsável e vai responder processo administrativo disciplinar. Tá? Processo administrativo disciplinar. Tomem cuidado com isso. Beleza? Utilização frequente de adesão a atas e registros de preço. Carona. Pegar muita carona sem planejamento. Isso também precisa tomar muito, mas muito cuidado. Então, vejam, analisem, cuidado. Falta de planejamento. Pegar carona é um problema? Não. Pegar carona é ótimo. Pegar carona é necessário. Pegar carona a gente vai sempre. Sempre não, mas vai pegar. E é uma ferramenta importante. É uma ferramenta que deve ser feita. É uma ferramenta possível de usar. Só tomem cuidado quando vai usar. Tá? Então, outro problema. Vamos ver. Compra de material já existente no mercado. Você tem no teu almoxarifado já. Por que você vai comprar de novo? Porque você não teve planejamento? Porque você não sabia nem que tinha lá. Isso acontece. Isso acontece muito. Então também é um problema de falta de planejamento. Estamos falando. E a sétima, que é uma que acontece muito aí. E não adianta vocês falarem que não, porque eu sei. Tá? Eu sei, eu estava aí dentro, eu estou aí dentro do CREA vendo muita coisa. Comunicado tardio de vencimento de contrato. Pode ser verdade. Sim, é verdade. Sim, é verdade. Tá? Vocês têm esse problema. Você pegar e mandar um planejamento, mandar lá para a sede, meu contrato vence amanhã. Isso está errado. Isso não pode, isso é falta de planejamento. Então, o que a gente precisa fazer? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Planejar. Tá? Se eu mandar, e pior, porque eu já sei que acontece aí, já aconteceu e vai parar de acontecer. Venceu ontem o contrato. Venceu semana passada, esqueci de mandar. Então, o comunicado tardio de vencimentos, ou então pior, como eu falei, já vencido, não rola. Não rola mais. Isso é falta de planejamento, galera. Beleza? Dando sequência. Quais áreas estão envolvidas nesse sentido? Setor requisitante, setor de licitação, autoridade máxima competente. Foi isso que eu encontrei. Quem é isso?
Todos. Todas essas pessoas do CREA estão envolvidas. O setor requisitante são vocês na inspetoria, o setor de licitação, autoridade máxima, o presidente. Então é todo mundo. Todo mundo faz parte do processo licitatório. Todo mundo faz parte do processo de planejamento. Todo mundo necessita ser ouvido e falado, escutado e escrever e assinar e se responsabilizar. Não fez planejamento? Se vira. Vai ter que justificar porque não fez. E aí vai ficar complicado. Então tomem cuidado. Tá? Lembre-se o que eu falei, o presidente já falou. Tem que ter. Vai ter que fazer. Não vai simplesmente fingir de bobo e não fazer mais. Tá? O presidente criou essa regra. A lei criou essa regra, o presidente vai cumpri-la de forma correta. Tá? Então você também precisa entrar na linha. Precisam começar a fazer. Tá? Etapas do plano de contratação anual. Só para ficar claro aqui como que vai ser feito. E aí vai ser feito dessa forma também. Implementação do plano. Já está implementado. Elaboração do plano. Vai ter uma regra. A regra de prazos. Quando será feito o plano de contratação anual? O que é o plano de contratação anual que a gente já falou aqui? O que é? São preencher aquele DFD lá, pensando no ano seguinte. Pô, mas eu não sei o que eu vou fazer mês que vem, quem dirá no ano seguinte. Vai ter que mudar. Então você vai preencher o DFD pensando no ano seguinte. Contudo, eu preciso comprar café, eu preciso de coffee break, eu preciso de serviço de manutenção, eu preciso de instalação de ar-condicionado, eu preciso de computador novo, eu preciso de uma mesa nova, preciso de um balcão novo para atendimento, preciso de telefone, serviço de telefonia, preciso de serviço de internet, preciso de serviço de limpeza. Tudo. Tudo. Preciso pagar água, preciso pagar luz. Tudo. Preciso alugar uma nova sede, não preciso alugar uma nova sede, preciso construir, quero construir, não quero. E o sonho? Entra também? Entra. Você vai sonhar? Vai. E não tem problema sonhar. E não tem problema sonhar. Então a gente precisa fazer isso desta forma. Execução do plano de contratação anual. Eu vou executar no ano seguinte. E depois de executar, aí eu vou fazer. Eu vou estar executando conforme eu planejei. Ah, e se eu não planejei? Vai ter que justificar. Vai precisar da aprovação do presidente. O presidente vai aprovar isso, será? Você vai conseguir justificar o porquê que você não planejou? Acho difícil. Acho muito difícil. E eu sempre bato nessa tecla e vou dar um exemplo que aconteceu aqui com a gente. O pessoal da universidade esqueceu de botar no planejamento a aquisição de papel para o diploma. Como que a pró-reitoria responsável por isso esquece uma das partes principais dentro da universidade? Pesquisa, ensino e extensão. O aluno entra, o aluno sai. Quando o aluno sai, ele ganha um diploma. Desde sempre isso. Esqueceram? Chegaram lá, queremos contratar. Justifica por que não está no plano. Vocês imaginam alguma justificativa para isso? Você imagina a vergonha que passaram? O reitor aprovou, assinou, autorizou, óbvio, porque não podia ficar sem. É a mesma coisa vocês esquecerem a carteirinha. O papel da carteirinha, o plastiquinho da carteirinha. É inadmissível. A justificativa ficou feia. E foi aprovada e está publicada. E o nosso está publicado no Ministério da Economia. O Ministério da Economia pede o nosso planejamento. Olha a vergonha alheia. Eu senti vergonha alheia. Eu acho que vocês também sentiram. Tá? Pode justificar a falta dele, mas tem que tomar muito cuidado. E o controle do plano de contratação não, vai ser controlado. O setor de planejamento e do CREA vai controlar esse plano. Como? Incluindo coisas, tirando coisas quando necessário, desnecessário. E você vai ter que sonhar também. Eu quero comprar minha sede, não quero mais ficar no aluguel. Coloca no plano. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Mas tudo bem. Coloca no plano. Quem sabe tem dinheiro depois. Quem sabe no ano seguinte você achou que não ia ter dinheiro, mas tem. Quem sabe o presidente muda de foco da ideia para colocar nessa sua que não era inicialmente, mas agora é. Tem que pôr o sonho, tá? Depois disso, a implementação, já fizemos, tá lá, o normativo interno, já está pronto. A capacitação está aqui. Já teve capacitação presencial, já teve outras capacitações online, já teve capacitação só para o gestor, já teve capacitação lá para a ponta na inspetoria, está tendo essa capacitação aqui, mais um pouco disso, tá? Para quem quiser assistir. Então,
A capacitação é importante, é necessária, e o CREA está fazendo isso. O CREA não está simplesmente como vários órgãos Brasil afora aí, simplesmente entregando um papelzinho, ó, essa é a nova lei, se vire. Não é assim, galera. O CREA está tendo esse cuidado com os servidores para fazer uma capacitação completa, para fazer uma situação maior. Tá? Isso, o CREA está de parabéns. O CREA está muito de parabéns. Tá? E o plano de comunicação, que também, sem dúvida nenhuma, até hoje, de todos os órgãos que eu fiz a implantação da lei, seja município, seja conselho, seja universidade, seja o Estado, seja qualquer outro órgão que a gente já fez, o do CREA é o melhor. Tá? Vocês recebem e-mails diários ou semanalmente, tem informativo já da nova lei há muito tempo, tem as pílulas que estão sendo entregues, enviadas para vocês todo o tempo, com dúvidas e respostas. Tem aqui essa capacitação, tem outras capacitação, tem comunicação. Tá perfeito o que vocês estão fazendo. Plano de comunicação do CREA é o melhor. Tem que ser feito. Por quê? Porque precisa cobrar. A gente precisa cobrar. Mostrar para vocês, ó, agora tá nessa fase, semana que vem tá nessa, na outra semana vai ser isso, na outra vai ser aquilo. Então, isso é importante. Beleza? Elaboração é fazer o DFD. Preencher lá o DFD, cada um faz o seu DFD, cada inspetoria, cada servidor, cada funcionário, cada terceirizado, todo mundo faz parte. Estagiário. Estagiário também é gente. Precisa fazer o DFD, vai passar para o superior, vai aprovar, vai chegar, tarará. Chegou lá. Chegou aonde? Chegou no setor de planejamento, junto com o setor de compras, que vai fazer o quê? Vai analisar. Vai ter coisa que vai ser tirado? Talvez. O presidente chega e fala, não, isso aqui não é plano, isso aqui não vai acontecer. Corta. Ah, mas então não adianta sonhar. Não é assim. Vai ter, a grande maioria das coisas vai entrar no plano de contratação ou não. Tá? E aí, com essa análise dessa demanda, vai fazer o quê? Vai junção. A junção de tudo que tem direito. Tudo que vocês querem. Por família, por situações, por região e tudo mais. E aí vai fazer o quê? Construir um calendário de compras. Um calendário completo para aquisição, para serviço, para contratos, para todas as contratações do Conselho Regional de Engenharia e Economia. Tá? Vocês têm que pensar nisso. Essa é a elaboração. E aí nós vamos para o ano seguinte, execução. Como nós vamos executar? Primeiro, seguir o calendário. E aí eu falo uma coisa para vocês. Quando a gente fala disso, ah, não vai dar certo esse calendário, tá louco, calendário, vamos seguir e tudo mais. Aqui dentro da universidade, uma diretora nossa foi lá e fez um plano de contratação anual, e o calendário, e já colocou, já montou no calendário, lá em janeiro, tá? Na execução. Todas as equipes para fazer o planejamento de cada uma das contratações seriam distribuídas no ano inteiro. Quando ela fez isso, eu falei, ah, loucura. Eu falei, não, não vai dar certo. Deu, e deu muito certo. Ano passado, 2022, eu fui lá no campus dela, foi na época de setembro. Cheguei lá em setembro, todos os processos licitatórios já estavam no Compras esperando o calendário simplesmente para fazer. Isso quer dizer o quê? O processo estava pronto, chegou antes do que era para chegar. Você já imaginou que maravilha? Diminuição de trabalho facilitou a vida de todo mundo. Tá? E uma outra situação, atualização das demandas. Como eu falei, você precisava comprar lá 5 notebooks para a inspetoria. Quando chegou na hora, planejou isso, chegou na hora da execução, choveu, molhou, caiu, quebrou. Aconteceu alguma coisa com um notebook. Putz, não preciso de mais de 5, agora preciso de 6. Beleza, tem uma justificativa para colocar. Você vai na execução. Você não pode ser depois da execução. O que eu falo depois? O calendário estava lá. Eu preciso de notebook, vai ser a compra de TI em abril. Chegou lá em setembro, putz, agora eu preciso de notebook. Não, vai esperar abril do ano que vem. Ah, mas eu vou ficar sem trabalhar? Não, você não vai ficar sem trabalhar. Outras ferramentas tem. Outras ferramentas tem. É isso que tem que seguir. É essa atualização que a gente está falando aqui. E interação com as áreas requisitantes. Aí vocês na ponta vão conversar com a sede, vai ter essa interação, vai ter todo mundo unido juntos. Vocês vão conversar com as outras inspetorias. Como é que você está fazendo aí o serviço? O resultado está sendo legal? Está sendo positivo? Está sendo negativo? Vai começar a conversar. Vai conversar e vai unificar. Eu já falei isso, vai ser uma das coisas que eu mais vou falar nesse curso de capacitação. O CREA é um só.
Vocês têm que parar de pensar que vocês são, cada inspetoria é uma e se vira o resto. Não. Todo mundo tem que estar junto, unido, pensando na mesma linha, tá? E depois, posteriormente, vamos ter o controle disso. Controle desse plano de contratação anual. Elaboração de relatórios gerenciais. Então, nós vamos ter relatórios tirados dentro do sistema. Relatórios para você chegar e sentar e olhar e falar, putz, agora sim, isso ficou bom, isso ficou ruim, isso dá para melhorar, isso não dá para melhorar. Vai ter o relatório, vai ter análise desses resultados. Você vai analisar esses resultados. Isso aqui deu certo ou não deu certo? A fazer uma licitação única, uma empresa única vai atender todo o coffee break de Minas Gerais? Eu acho, de fora aqui, olhando, não, porque Minas é muito grande. Será que eu estou certo? Será que eu estou errado? Aperfeiçoamento do processo. O que eu vou aperfeiçoar? O que eu fiz. Eu tenho como aperfeiçoar o que eu não fiz? Não. Então eu preciso aperfeiçoar o planejamento? Se eu fizer planejamento, então eu preciso fazer planejamento para daí aperfeiçoá-lo. É óbvio, evidente, o nosso objetivo sempre é aperfeiçoar. Eu fiz o primeiro almoxarifado de expediente aqui, lá eu falei para vocês, no final de 2018. Depois disso eu já fiz mais 2. É óbvio, evidente, o primeiro ficou de uma forma, o segundo já ficou melhor, o terceiro então agora está melhor ainda. E esse ano eu vou fazer mais um, agora 2023. 2023 a gente vai fazer de novo de expediente, porque venceu o contrato, vai dar 5 anos. E os valores subiram, os preços subiram demais, então a gente vai fazer de novo. O que eu vou fazer? Eu vou melhorar? Eu vou melhorar o meu almoxarifado virtual. Tá? Por quê? Porque eu tenho dados agora. Eu sei que lá o primeiro foi bom, o segundo foi melhor, o terceiro melhor ainda, o quarto vai ser melhor ainda. E assim vai embora. Tá? E aí a gente tem aqui, eu coloquei até no material, só para vocês terem uma noção do que é no Plano de Contratação Anual, como que funciona lá na universidade. Isso aqui é um decreto federal nosso que nós temos que seguir. Nosso não, desculpa, do governo federal que nós temos que seguir. Então tá lá, quando o setor de licitação faz, o que faz, tá? Os requisitantes mandam, se for para TI, a TI aprova, depois vem para a licitação agrupa tudo, agrega toda essa demanda de todo mundo, faz o plano, manda para a autoridade aprova, e aí publica o plano na nossa internet, no nosso site e no sistema do governo federal. Depois disso, vai para o Ministério da Economia, o Ministério da Economia aprova esse plano. Tá? Em abril, até abril do ano, eu preciso para o ano seguinte. Aí depois ela retorna para a reavaliação depois da LOA. Quando a LOA é publicada, a gente vai analisar, vai arrumar, vai organizar, vai tirar, vai colocar alguma coisa. Tá? Beleza, galera? Essa é a ideia do plano de contratação anual. A gente vai continuar, a gente vai dar seguimento, a gente agora vai passar para o próximo passo do plano de contratação anual, a gente vai passar para o estudo técnico liminar, que é o primeiro documento, tá? Mas isso que eu queria falar de planejamento, esse é o plano de contratação anual, você já tem isso aí, vocês precisam fazer esse plano de contratação cada vez melhor, tá? Beleza? Então, até mais tarde.